encontra, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado em poder celebrar a Deus culto na presença e na companhia de cada um de vocês. Deus abençoe o anjo da igreja, pastor Alain, né? Crente não adivinha, tem que acertar, né, pastor? Glória a Deus. É um prazer estar aqui. Deus abençoe o presbítero Osmar, que já se tornou um amigo e partiu dele essa iniciativa com apoio e com a bênção do anjo da igreja. Podemos ler? Amém. A palavra do Senhor, conforme a versão que está nas minhas mãos, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Pode tomar o teu assento com toda a liberdade de glorificar, de exaltar, de louvar aquele que vive e que reina para todos sempre. Eu não tenho dúvida e tampouco tenho medo de errar. Tenho convicção e certeza que antes mesmo das estrelas estarem firmadas lá nos céus, já se encontrava na palma da mão de Deus, que esta é a noite da minha e da tua vitória. Te prepara para ser abençoado uma vez mais. Eu queria falar um pouquinho desse texto que nós acabamos de ler, e que você que é leitor da Bíblia conhece. É um texto muito rico em fonte, e que nos inspira e nos motiva a confiar, a acreditar que o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. A Bíblia está dizendo que o apóstolo Pedro se encontrava numa situação um pouco constrangedora. Ele estava preso. Antes de eu dar início, eu preciso te fazer lembrar que Pedro era escolhido por Deus, foi discipulado pelo próprio Jesus Cristo e alcançou a maior patente eclesiástica que um obreiro pode alcançar na vida. Ele se tornou apóstolo do reino do Senhor. Mesmo assim, ele não estava privado, ou quem sabe, para mim poder ser mais preciso, mesmo assim, ele estava exposto às adversidades e dificuldades da vida. Não é porque eu sirvo a Deus que na minha caminhada não haverá tempestade. Não é porque eu sirvo a Deus que na minha vida não haverá momentos de adversidade. A grande diferença, Jesus explicou quando ele disse que o sol e a chuva descem tanto sobre o teto da casa do ímpio, como também sobre o teto da casa do justo. Pastor Wendel Gonçalves, então qual o segredo ou a vantagem em servir a Deus? É que quando o vento sopra lá fora, a adversidade bate na porta do ímpio, a casa daqueles que não servem a Deus foi edificada no monte de areia, e qualquer vento derruba a casa. Qualquer adversidade coloca a família em constrangimento. E a primeira coisa que a maioria daqueles que estão lá fora fazem no momento difícil é blasfemar contra Deus, entrar para um quarto fechado e esperar o espírito da depressão chegar. Quando outros não vai para o bar ou para o boteco encher a cara, ou para a boca de fumo ejetar na veia para fumar ou cheirar. Aqui dentro é diferente. Quando o vento sopra, quando a tempestade chega, quando a adversidade bate na porta da tua casa, Satanás encontra uma casa alicerçada e fundamentada na rocha. E o vento pode até soprar, mas a tempestade só arranca da árvore que tem raiz as folhas, porque o tronco sempre fica de pé. Aleluia! Glória a Jesus! E
E na vida do apóstolo Pedro, uma das maiores adversidades que ele enfrentou foi a do capítulo 12. A Bíblia diz que Herodes se levanta como uma ferramenta na mão de Satanás para frustrar os planos de Deus e pôr um ponto final na história da igreja. Todos os Herodes da Bíblia tipificam Satanás. O primeiro mata as crianças, mas a Bíblia diz que Jesus vive até hoje. O segundo Herodes arranca a cabeça do profeta João Batista, mas até hoje a voz profética se faz ouvir no meio da igreja. Esse terceiro Herodes lança mão contra o homem de Deus e o coloca numa prisão. Eu não sei se há entre nós ou alguém que está acompanhando pela internet, porque creio que está sendo transmitido. Eu não sei se você que me escuta já teve a experiência de estar preso. Pastor Wendel Gonçalves que vos ministra. Em uma das vezes que eu estive na Europa para ministrar a palavra de Deus, eu me deparei em uma situação constrangedora. Fui detido no aeroporto, foi feita uma entrevista, e num período de mais ou menos umas 3 horas para quase 4 horas, eu fiquei numa cela, detido, até o pastor e os advogados chegarem e provar para a embaixada que eu estava ali como turista e que a intenção minha era só ministrar e retornar para o Brasil. Pensa numa experiência desgostosa, mais ou menos de 3 a 4 horas dentro de uma cela. Eu me vi limitado, porque eu aprendi na prática que quem está dentro de uma cela detido, ele está com os limites traçados. Então, quando a Bíblia diz que Herodes colocou Pedro na prisão, a Bíblia está informando para mim e para você: Satanás traçou limite para o ministério do homem de Deus. O alvo de Satanás é a igreja, mas ele sempre vai investir primeiro sobre a liderança, porque quando Satanás atinge a liderança, ele sabe que automaticamente é como se fosse um tiro de 12, ele consegue atingir um número muito grande em um só tiro. Quando Herodes coloca Pedro na prisão, Herodes está dizendo: eu agora tracei limites para o ministério do homem de Deus. Mas nesta noite, Herodes vai aprender uma vez mais que o limite da igreja é os céus de glória. Ninguém põe limite para o teu ministério, ninguém traça limite para a tua chamada. Pode levantar até uma Jezabel da vida, e Elias o profeta está lá no deserto, porque a mensagem de Jezabel é essa: amanhã eu acabo com o ministério dele, amanhã eu ponho um ponto final da chamada dele, amanhã eu farei com ele o que ele fez com os profetas de Baal. E lá no deserto Elias está de cabeça baixa, quando a Bíblia diz que um anjo